Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre prazos do INSS. Sempre quando eu abro alguma caixinha de perguntas tem alguém questionando: o INSS ainda não fez isso, lá no meu processo teve intimação do INSS, mas ele ainda não cumpriu e tudo mais. Nesse sentido, então, venho nesse vídeo esclarecer todos os prazos do INSS, tanto o administrativo quanto o judicial, para que você fique mais tranquilo em relação ao seu processo e saiba quando exigir um cumprimento ali por parte da autarquia. Então, se essa é a sua dúvida, sugiro que você assista o vídeo até o final, que tem muita informação importante. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar as nossas outras redes sociais, os nossos cursos e tudo que tem sobre De Olho no Direito. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, pessoal, como falei para vocês, muitas pessoas mandam mensagens lá no meu Instagram, aqui nos comentários, perguntando sobre o processo. Já faz um tempão que eu entrei e ainda não teve uma resposta, ou já tem um processo judicial, já tem uma ordem, mas a INSS ainda não cumpriu. Então, para que você saiba como deve ser o procedimento, o vídeo de hoje traz todas as informações que você precisa saber sobre prazos. Bom, nós temos dois tipos de procedimento, o processo administrativo e o processo judicial. Eu vou falar sobre os dois hoje. Mas agora a gente vai começar pelo administrativo. Por quê? Sempre quando você faz qualquer tipo de requerimento, é obrigatório começar no INSS o requerimento. A revisão você já pode fazer direto na Justiça, mas o primeiro requerimento, o primeiro pedido tem que ser feito no INSS. E o que acontece? O INSS não cumpre os prazos, mas isso não quer dizer que você não tenha que cumprir o seu prazo. Então você faz um requerimento de aposentadoria, de benefício por incapacidade, qualquer que seja, e o benefício é negado ou até é concedido em valores menores, aí você tem que respeitar os prazos. No caso de 30 dias para um recurso ou no caso de 10 anos para uma revisão. Temos prazos de embargos, algumas coisas assim que são diferenciais, mas regra geral, 30 dias para o recurso, principalmente após a negativa, ok? E 10 anos para fazer a revisão após o pagamento da primeira parcela. Então, você precisa respeitar os prazos, mas a INSS, como vocês sabem, não cumpre os prazos e às vezes a gente precisa ingressar com ação na justiça, mandar de segurança, fazer denúncia, ouvidoria e tudo mais. Em relação aos prazos do INSS, regra geral. Na legislação previdenciária, fala que o INSS tem 30 dias para analisar, decidir, julgar, fazer justificação administrativa, fazer tudo que precisa em 30 dias e no máximo 45 dias para pagar. Essa era a regra antes de uma decisão do STF que colocou outros prazos para o INSS. Esse outro prazo do INSS varia de 30 a 90 dias, tá? Então depende do tipo de benefício. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui a minha colinha. Para auxílio doença e invalidez, 45 dias. Para LOAS, 90 dias. Salário maternidade, 30 dias. Pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, 60 dias. E para as aposentadorias em geral, 90 dias. E o que acontece então? O INSS tem que analisar, julgar, pagar tudo no máximo nesse prazo. Mas ainda assim o INSS não tem cumprido, tá? Nos casos de perícia, que você precisa passar por uma perícia médica, por uma perícia social, ou até mesmo uma perícia para avaliar o PPP, esse prazo aqui começa após você passar por essa perícia ou o seu documento passar pela perícia, ok? Então, para auxílio doença, para aposentadoria por invalidez, para LOAS, que é obrigatória perícia, e em alguns casos, na situação de avaliação de PPP, também tem uma perícia técnica, né? E aí, ultrapassou esse prazo de 90 dias corridos, não é 90 dias úteis, não existe dias úteis para o INSS na parte administrativa. Passou esses 90 dias, você pode ingressar com mandado de segurança para colocar o seu processo na frente de outros, demonstrando a urgência, claro. E aí você pode entrar com mandado de segurança na justiça, pode fazer denúncia, pode fazer o que for após esses prazos, tá bom? O máximo é de 90 dias. E em relação ao processo judicial, já é outra história. No processo judicial, os prazos são contados em dias úteis, é diferente do INSS, que são dias corridos, então conta todos os dias. Já na justiça, pula sábado e domingo, pula feriado e pula alguns feriados ali que são da justiça, dia de servidor público, por exemplo, pula, né? Dia da justiça e tudo mais.
Então tem que observar essas questões. Em relação à justiça, nós temos os processos que tramitam pelo JEF e os processos que tramitam pela vara. Os do JEF estão limitados a 60 salários mínimos, o valor da causa, e na vara são acima de 60 salários mínimos. Ok. O que acontece em relação aos prazos? No JEF, o INSS não tem prazo em dobro, prazo em quádruplo, nada disso. Já na vara, ele tem prazos diferenciados, então já é uma coisa para ser observada. Em relação aos prazos no JEF, geralmente são de 10 dias, exceto para embargos, que são 5 dias, e para alguns recursos, de tribunais superiores, que são 15 dias, mas regra geral no JEF é 10 dias para todo mundo. Tem uma previsão legal ali sobre 30 dias para contestar após a audiência, mas nem tudo tem audiência, Acaba que o JEF tem um trâmite da secretaria ali, então você precisa observar na sua região se o juiz marca audiência, ou se ele já dá a decisão na audiência, ou se tem audiência e depois ele dá a decisão. Isso tudo vai de juiz para juiz, vai de vara para vara, de região para região. Então precisa analisar qual que é o prazo que o juiz vai dar para o INSS no caso, E quando o seu processo é eletrônico, você consegue ver ali o data inicial e data final do prazo. E além disso, no processo eletrônico, pelo menos no PJE, você tem 10 dias para visualizar o prazo e depois se começa a contar. Então, nem todos os processos são assim, processos físicos não tem isso, alguns eletrônicos têm isso. Na trabalhista, por exemplo, não tem, pelo menos aqui na minha região, saiu o prazo, começa a contar no dia seguinte. Já no TRF1, que é a vara federal ou juizado especial federal da primeira região, tem 10 dias para ver e depois começam os prazos. Então, tudo isso influencia no andamento do processo e nos prazos que o INSS tem para cumprir. Mas, também naquela decisão do STJ, teve alguns prazos que foram fixados e o INSS na justiça precisa cumprir os prazos processuais, o que o juiz coloca ali. Se o INSS não cumpriu no prazo determinado, ele perde o direito de recorrer, às vezes o direito de contestar, porque passou, é preclusão que a gente chama. Só que tem alguns prazos que não são fixados pelo juiz, e aí o STF veio e fixou alguns prazos que no caso seria para benefícios por incapacidade e benefícios assistenciais, eles têm 25 dias para cumprir a decisão judicial. Às vezes o juiz coloca na decisão, concedo a tutela de urgência, a tutela antecipada, uma liminar, mas não coloca prazo. Então vem o STF e fixa aqui que é 25 dias para benefícios por incapacidade assistenciais, aposentadorias 45 dias, revisões e CTC 90 dias, juntada de documentos 30 dias e para quando tem tutela 15 dias, tá? Então, se o juiz colocou no seu processo que deferiu uma tutela e deu 45 dias para o INSS cumprir, e o INSS cumpriu em 15 dias, ótimo. Agora, se o INSS ultrapassou esses 45 dias, ultrapassou os 15 dias mínimos, aí já é hora de entrar com um pedido de cumprimento de sentença, entrar em contato com o juiz e avisar que o INSS não cumpriu. Muitas vezes, se você avisar o juiz, ele entra em contato com a procuradoria e já cumpre na hora. Já aconteceu aqui na minha cidade que subiu um recurso sem ter cumprido a tutela. E aí a gente reclamou, o juiz deu um jeito, porque a tutela precisa ser cumprida no prazo estipulado. E muitas vezes a gente pede também para que seja aplicado multa. Sempre quando o juiz concede uma tutela, a gente pede que seja aplicado multa diária e também a questão de descumprimento da sentença. O juiz ele pode ser penalizado por isso. Então, tudo isso a gente coloca no nosso requerimento. Já em relação à vara federal, também temos esses prazos aqui, só que lá no CPC consta que o INSS tem prazo em dobro para recorrer e em quádruplo para apresentar contestação, certo? Sendo assim, o INSS tem um prazo maior na vara federal, porque esses prazos são contados em dias úteis, e quando o processo tramita pela vara, geralmente os prazos são de 15 dias e não de 10 dias, exceto para embargos, que é sempre 5, tá bom? Então, pessoal, analise certinho que fase que está o seu processo, tanto administrativo quanto judicial, para verificar qual que foi a última decisão, para verificar quando que começa esses prazos do INSS. Ultrapassou de forma exorbitante, você pode fazer outras medidas judiciais ou às vezes administrativas para resolver essa demora, ok? Espero então ter esclarecido essa dúvida e deixado um pouco mais
simples essa questão de prazo processual ou prazo administrativo, né? Para que você fique um pouco por dentro de como que funciona, e também é necessário observar o trâmite do seu processo. Não quer dizer que você ganhou a ação que já começou a correr o prazo, ou então que você ganhou a ação, mas não tem um pedido de tutela. Precisa analisar tudo isso e muitas vezes se a tutela compensa no seu caso, porque tem aquele risco de ter que devolver tudo que você recebeu de forma indevida. Então estejam atentos a esses prazos. Se você tem alguma dúvida, questione o advogado que você contratou para ação judicial, por que ainda não foi cumprido, né? Dá uma diquinha aí que você pegou no vídeo. E se for um requerimento administrativo e você estiver fazendo o seu pedido sozinho no INSS, às vezes é momento de você ingressar com uma ação judicial ou até mesmo buscar outras formas de fazer o seu processo ser analisado se ultrapassou todos esses prazos aqui de forma absurda. Tem casos que chegam aqui no escritório que está 2 anos esperando um recurso e a gente precisa tomar outras medidas mais drásticas do que só esperar, né? Então, pessoal, para encerrar, na sexta-feira venho ao vivo aqui ao meio-dia respondendo dúvidas sobre prazos, ok? Vejo vocês então na sexta, até lá!